Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 2 de fevereiro. Ministro Cristiano Zanin do Supremo abre prazo de 10 dias para que o Congresso Nacional preste informações sobre a regulamentação do uso de ferramentas de monitoramento secreto de celulares e tablets por órgãos e agentes públicos. Este é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Em sessão virtual, ministros do STF julgam ações contra aumento de idade para aposentadoria compulsória no Rio de Janeiro. Primeiro Exame Nacional da Magistratura tem edital publicado. E ainda, Supremo Tribunal Federal reabre ao público a exposição em memória aos ataques de 8 de janeiro. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, pediu informações ao Congresso Nacional sobre a regulamentação do uso de ferramentas de monitoramento secreto de aparelhos de comunicação pessoal, como celulares e tablets, por órgãos e agentes públicos. Vamos falar ao vivo com a repórter Viviane Novaes, que tem mais informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. O pedido faz parte da ação movida pela Procuradoria-Geral da República. A PGR alega omissão do Poder Legislativo na criação de leis com regras para o uso de ferramentas de monitoramento secreto de aparelhos de comunicação pessoal. Na ação, a Procuradoria pede que o STF fixe prazo para que o Congresso edite norma para regulamentar a matéria e estabeleça regras provisórias para proteger os direitos fundamentais, a intimidade, a privacidade e a inviolabilidade do sigilo das comunicações pessoais e de dados até a aprovação de leis sobre o assunto. O ministro Cristiano Zanin pediu prazo para que o Congresso se manifeste sobre o uso de softwares espiões por órgãos e agentes públicos. Também estabeleceu que, depois disso, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República se manifestem em 5 dias. William. Obrigado, Viviane. Plenário virtual. Os ministros do Supremo começaram a julgar hoje 2 ações que questionam a medida que elevou a idade de aposentadoria compulsória no Rio de Janeiro. O relator, o ministro Luiz Fux, como mostra a repórter Marta Ferreira. A emenda é de 2015 e aumentou de 70 para 75 anos a idade para aposentadoria compulsória dos servidores públicos do Rio de Janeiro. O dispositivo em discussão prevê a necessidade de lei complementar para que os demais servidores usufruam da alteração, mas conferiu eficácia imediata aos magistrados, conselheiros do Tribunal de Contas, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade dessa alteração. A CONAMP entende que a iniciativa fere a Constituição Federal e a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, por alterar a previsão legal de 70 anos. Segundo a associação, a afronta ao texto constitucional é evidente, uma vez que impõe a todos os entes federados o limite de idade para aposentadoria compulsória dos servidores públicos, aí incluídos os membros do Ministério Público da União e de todos os estados da federação. A Associação dos Magistrados Brasileiros também propôs uma ação nesse mesmo sentido. A AMB afirma que a alteração no Rio de Janeiro não poderia ter sido feita por se tratar de matéria de competência da União. Os processos estão em julgamento no plenário virtual. O relator das 2 ações é o ministro Luiz Fux, que acolheu o pedido da AMB e da CONAMP. No voto, ele afirmou que os dispositivos impugnados cuidam de matéria atinente à Previdência Social, inserindo-se, portanto, no âmbito da competência legislativa concorrente. Deste modo, a competência da União é limitada ao estabelecimento de normas gerais, de forma que não exclui a competência dos Estados-membros e do Distrito Federal para editar normas suplementares. Assim, ao legislar sobre o tema de forma diferente da Constituição, o Estado do Rio de Janeiro extrapolou os limites, o que configura inconstitucionalidade formal. Nesse sentido, Fux julgou as ações procedentes para declarar a medida questionada inconstitucional. O prazo para os demais ministros
apresentarem o voto é até o dia 9 de fevereiro. Foi publicado o edital do primeiro Exame Nacional da Magistratura. Pablo Lemos tem os detalhes. O primeiro Exame Nacional da Magistratura foi regulamentado e organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. A iniciativa tem a colaboração da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Criado pelo Conselho Nacional de Justiça, o exame tem como objetivo assegurar que os processos seletivos para a magistratura valorizem o raciocínio, a resolução de problemas e a convocação das candidatas e candidatos. As inscrições para o exame vão de 7 de fevereiro a 7 de março. A prova será aplicada em 14 de abril e terá 80 questões. Vão ser avaliados conhecimentos em direito constitucional, administrativo, noções gerais do direito e formação humanística, direitos humanos, processual civil, direito empresarial e penal. A prova será de caráter eliminatório e não classificatório. A habilitação passa a ser obrigatória, além de requisito para pessoas que pretendem concorrer a concursos para a magistratura promovidos pelo Poder Judiciário em todo o país. O edital completo e todas as informações sobre o exame estão disponíveis no site da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. A seguir, Polícia Federal investiga suspeita de fraudes na contratação de cirurgias na Secretaria de Saúde de Roraima. Voltamos em instantes. Em Roraima, a Polícia Federal investiga suspeita de fraudes na contratação de cirurgias. A secretária de Saúde de Boa Vista foi alvo de uma operação nesta sexta-feira. Quem traz mais detalhes é o repórter Pablo Lemos. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa da secretária de Saúde de Boa Vista, em Roraima. Cecília Lorenzon é investigada por suspeita de fraudes na contratação de cirurgias traumatológicas e ortopédicas. A Secretaria de Saúde e o Hospital Geral de Roraima também foram alvos da operação. A investigação indica que a contratação de empresas que prestam serviço para a saúde em Roraima foi feita sem um estudo técnico preliminar, comprovando a necessidade interna do serviço. Segundo a PF, foram desconsideradas auditorias anteriores, que indicaram suspeitas de direcionamento de licitação e superfaturamento da contratação da empresa pelo governo do Acre. Além disso, teria sido ignorada a recomendação da própria Controladoria Geral do Estado de Roraima para não contratar os mesmos serviços. A operação da Polícia Federal foi em conjunto com a Controladoria Geral da União. Os agentes também cumpriram mais 7 determinações da Justiça em Cuiabá e Goiânia. A PF investiga a existência de uma estrutura criminosa organizada que teria atuado para fraudar os procedimentos licitatórios. Mais de 30 milhões de bens foram bloqueados. No Acre, o Ministério Público Federal entrou com uma ação para obrigar o Instituto Federal a retificar o edital do concurso público para o cargo de magistério. Márcio Fontinelli. O pedido do Ministério Público Federal é para que seja aplicada de forma correta a lei e seja garantido o direito dos candidatos com deficiência. Nos documentos apresentados à Justiça, o MPF aponta que, ao definir o critério de cotas para PCDs, o edital do Instituto Federal do Acre não levou em consideração o total de vagas ofertadas para o cargo de professor, que é de 56. Considerou apenas as áreas de especialidade, o que tornou inviável o acesso de candidatos com deficiência às vagas. Além de corrigir essa falha, destinando 5% das contratações para PCDs, os procuradores responsáveis pelo caso pediram a retificação do edital e a abertura de um novo prazo para inscrições do concurso. Gilberto Augusto Leitão Martins tomou posse como desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. A solenidade de ratificação foi na sede do TRT em Brasília. Luana Carvalho. A cerimônia de posse ocorreu no plenário do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Familiares, amigos e magistrados participaram da solenidade, que foi conduzida pelo presidente do tribunal, desembargador Alexandre Nery de Oliveira. Ele parabenizou o magistrado pela honrosa trajetória até a nomeação para o cargo. O presidente ressaltou também a contribuição do novo desembargador para a corte.
significa também uma renovação da nossa jurisprudência, uma estabilização dos nossos precedentes a partir do momento em que o colega participará mais ativamente, não apenas como juiz convocado, que ele já atuava, mas participará mais ativamente nas atividades administrativas e nas atividades jurisdicionais, também na elaboração de precedentes que ficarão durante os próximos anos no tribunal. Com mais de 30 anos dedicados à carreira de magistrado, Gilberto Leitão estudou Direito na Universidade de Brasília. Depois de formado, foi aprovado em concurso público no Tribunal Regional Federal da Primeira Região para o cargo de técnico judiciário. E em 1993, ingressou na magistratura como juiz do trabalho substituto do TRT-10, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins. Entre as diversas atuações na 10ª Região, foi juiz titular na 2ª Vara do Trabalho de Taguatinga e na 2ª, 11ª e 22ª Vara do Trabalho de Brasília. Foi ainda presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 10ª Região e diretor da ANAMATRA. Ele foi promovido por merecimento e nomeado por decreto assinado pelo presidente da República em 22 de dezembro de 2023. Gilberto Augusto Leitão ocupa a vaga aberta com a aposentadoria do desembargador Mário Caron. O desembargador agradeceu a confiança depositada na indicação à corte. Muita responsabilidade, de estar chegando a um tribunal tão importante como é o TRT-10, que tem jurisdição no Distrito Federal, que é a capital do nosso país, e também no importante estado do Tocantins, para onde o tribunal sempre volta seus olhos com muita preocupação de estabelecer lá também, como faz aqui no Distrito Federal, uma justiça muito social e muito identificada com o povo do Distrito Federal e do Tocantins. O desembargador recebeu ainda a insígnia da Ordem Dom Bosco no grau Grande Cruz. A honraria tem o objetivo de agraciar cidadãos que tenham prestado relevantes serviços à Justiça do Trabalho, especialmente a 10ª Região. O desembargador Gilberto tem um posicionamento jurídico de vanguarda, muito preocupado com o direito social. Eu acho que no momento que a gente vive é importantíssimo ter uma figura como ele no 2º grau. Gilberto Leitão já havia tomado posse administrativamente no cargo em 26 de dezembro de 2023, em solenidade realizada na presidência do Regional, em Brasília. E na Bahia, os novos rumos da execução trabalhista foi o tema da abertura do ano letivo da Escola Judicial do TRT. Carolina Vasco. O evento, promovido em parceria com a Comissão Nacional Permanente de Efetividade da Execução, apresentou o projeto piloto voltado para melhorias nesta fase processual. Na verdade, esse projeto que nós vamos começar hoje aqui na Bahia, ele resulta de uma decisão estratégica do Conselho Superior em priorizar de maneira mais atenta os processos de execução paralisados há muito tempo. Então, a ideia é fazer um trabalho de identificação desses processos, verificar qual é a pendência que faz com que esse processo ainda permaneça em andamento, auxiliar os colegas das varas a resolver essas pendências, a fim de que nós tenhamos, de fato, uma realidade tanto mais próxima quanto possível do que representa a atividade do juiz. É uma grande alegria ser piloto, ser dos primeiros no Brasil a tratar deste assunto, a receber este projeto, para tratar de execução, que é sempre um problema muito grave na Justiça do Trabalho e para o Poder Judiciário em geral. A execução talvez seja das nossas questões mais urgentes, que é na execução que nós efetivamente entregamos aquilo a que a pessoa que nos procurou tem direito. Este evento, com 2 dias de duração, além de apresentar a ferramenta efetiva voltada para processos nesta fase dentro do BI, promove a capacitação de magistrados e servidores em fluxos de processos em execução e também em técnicas avançadas de investigação patrimonial. A comissão delineou alguns marcos temporais, por exemplo, execuções que tenham iniciado a partir de 2010 e que não estejam ainda concluídas, e a partir do uso de sistema, de ferramentas de consulta, vai tentar identificar qual é o perfil, melhor dizendo, qual é o perfil dessas execuções que ainda não estão resolvidas aqui na 5ª Região. Esse é um evento com vistas a atacar principalmente as execuções mais antigas ainda ativas,
para que seja dado um tratamento preferencial, especial a elas, e foi desenvolvida uma ferramenta de inteligência artificial que vai ser apresentada nesse evento, de modo a facilitar a triagem e o tratamento desse processo. Para o gestor regional de execução no TRT5, juiz Murilo Oliveira, o modelo do novo sistema facilita o trabalho. A gente já tinha essas informações no nosso sistema interno, a gente já tinha essa listagem dos processos mais antigos, mas não tinha nessa face tão amigável como foi apresentada agora, ou seja, tem uma solução técnica de mais simplicidade no seu visual, que permite a melhor compreensão dos dados, né? Trabalhar com imagens ou com representações mais simples permite a melhor compreensão. Então, portanto, ela é útil e vai ajudar a gente a acelerar e tornar mais efetiva a execução. A informação é estratégica para definir a ação que virá. Essa que é a ideia dessa ferramenta nova. Nós começamos aqui o primeiro passo de uma grande caminhada. O projeto vai se ampliar para o Brasil inteiro. Então, o Tribunal da Quinta Região e a Escola Judicial se candidataram a ser o Tribunal Piloto. Portanto, estamos muito felizes por isso. Hoje estamos aqui a partida para um projeto nacional. No próximo bloco, a gente fala sobre a abertura das atividades de 2024 do Pop Rua Ajude. Até já. As atividades de 2024 do Pop Rua Ajude foram abertas hoje em evento no Superior Tribunal de Justiça. Repórter Jéssica Castro. O Comitê Nacional Pop Rua Ajude, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, tem como objetivo a promoção da política nacional de atenção a pessoas em situação de rua. As atividades incluem o planejamento de ações e a capacitação de membros e servidores que atuarão nas ações desenvolvidas. O ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, integrante do comitê, participou da cerimônia de abertura das atividades anuais e enfatizou a importância dos trabalhos para consolidar o acesso à justiça para pessoas socioeconomicamente vulneráveis. O problema deve ser tratado como política pública. E, nesse sentido, nós estamos trabalhando com esse comitê interdisciplinar, Justiça Estadual, Justiça Federal, Ministério Público, Defensoria Pública, movimentos sociais, no sentido de trazer efetivamente os instrumentos necessários para que a gente possa lidar com essa parcela da sociedade que merece respeito, dignidade e na construção de uma sociedade livre, justa e fraterna. A prioridade, segundo o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e coordenador do comitê, Pablo Coutinho Barreto, é garantir atendimento prioritário e sem burocracia nos tribunais brasileiros a essa parcela da população. Vem essa política na direção de assegurar os direitos que estão inscritos na Constituição, estão inscritos na legislação ordinária e torná-los efetivos em prol dessa camada da sociedade brasileira que, no mais das vezes, se não tiver uma atuação proativa do Poder Judiciário, é uma pessoa que jamais alcançará a justiça, jamais terá seus direitos reconhecidos pelo Poder Judiciário. Para alinhar o trabalho de todos os tribunais brasileiros sobre o assunto, foram realizados diversos painéis sobre o futuro da política judiciária, com a participação de magistrados e representantes da sociedade civil. Ketrin Feitosa Scartesini, assessora-chefe de gestão sustentável do STJ e uma das integrantes do comitê Pop Rua Ajude, destacou a importância da coordenação dessas atividades e a realização do início delas na Corte. Nós somos o Tribunal da Cidadania, então acho que isso vai ao encontro, né, do que a gente quer mostrar para a sociedade, como a gente pode se aproximar da sociedade como tribunal de instância recursal. E o fato de uma unidade técnica, o ministro Reinaldo está participando desse trabalho, só avaliza, né, a importância de todo o potencial que a gente pode trazer para o Comitê Nacional do Pop Rua Ajude. O evento completo pode ser assistido no canal do CNJ no YouTube. O Tribunal de Justiça do Ceará lançou hoje um novo aplicativo para melhorar a prestação de serviços à população. Repórter Delane Hatz.
Mais de 300 pessoas, entre magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Ceará, além de profissionais de outros estados que trabalham com transformação digital, participaram do Convergência TJCE. O conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, do CNJ, falou sobre inteligência artificial no Poder Judiciário, que está presente em diversas iniciativas em todo o país. Nós temos 50 projetos hoje em andamento no Brasil para desenvolver aplicações de inteligência artificial no judiciário, a maior parte delas voltadas a classificar os processos, ou a vincular algum tipo de precedente, né? Mas estamos prestes a inaugurar um novo capítulo, com uma utilização muito mais intensiva e estratégica da inteligência artificial. O evento marcou também o lançamento do aplicativo TJCE Mobile. A ferramenta, disponibilizada gratuitamente, oferece os principais serviços do judiciário cearense ao alcance de rápidos cliques. O aplicativo é mais um passo para aproximar as pessoas do judiciário. Mais funcionalidades, tanto dirigidas ao povo, ao consumidor, ao advogado, ao magistrado, fazendo com que dali, utilizando aquele aplicativo, ele chegue mais ao judiciário com mais facilidade. O lançamento do aplicativo também marca as atividades alusivas aos 150 anos do Judiciário Cearense celebrados neste dia 3 de fevereiro. Uma das funcionalidades disponíveis no TJCE Mobile é a emissão de certidões. Há também uma área específica para advogados, o que agradou a advogada Cristina Rocha. A gente ter acesso, literalmente, da justiça, do Poder Judiciário na palma da nossa mão, ela é muito importante. Tanto para a gente como advogado, porque a facilidade, o acesso, a agilidade também, em qualquer momento ter acesso ao processo, como até para as partes, de dar um feedback, deles mesmos ter acesso, tirar alguma dúvida. E a praticidade não para por aí. Se você está em Fortaleza, é possível acionar o juizado móvel no caso de colisão de veículos sem vítimas e ainda fazer acordo com valores de até 20 salários mínimos. Para o contador Wellington Souza, a ferramenta vai facilitar cada vez mais a solução das demandas. Hoje a gente trabalha muito com essa questão de rapidez nas decisões. Então, no momento que o TJ e eu também como perito, isso facilita muito o nosso dia a dia. E uma nova ferramenta de inteligência artificial também foi apresentada pelo Tribunal de Justiça do Paraná e deve ajudar os magistrados na busca por jurisprudência. A reportagem é de Marília Silling. Em novembro passado, o Tribunal de Justiça do Paraná disponibilizou para todos os tribunais o NatJus GPT. E hoje tem a satisfação de apresentar a primeira pesquisa de jurisprudência funcional utilizando inteligência artificial generativa, a jurisprudência GPT. Foi dessa forma que o TJPR apresentou mais uma grande novidade para o judiciário brasileiro. A ferramenta foi lançada oficialmente durante a abertura do 9º Concepre em Foz do Iguaçu. Na ocasião, o funcionamento do sistema foi demonstrado para todas as autoridades. O Jurisprudência GPT é uma maneira segura e prática de pesquisar jurisprudência. Parece um chat de conversa com o sistema. O funcionamento é semelhante ao NatJus GPT, outra ferramenta de inteligência artificial generativa lançada pelo TJPR no ano passado. A grande diferença agora está no banco de dados que vai ser acessado para buscar as informações. Nós vamos ali de uma base que é do NatJus GPT de cerca de 105 a 120 mil documentos e nós estamos passando, no caso do Tribunal do Paraná, por uma base com 4 milhões e 900 mil documentos. Então é um volume muito maior de informação que também vai trazer muito mais enriquecimento na pesquisa. Então a gente tem muito mais possibilidade de conversa com a solução. A ferramenta está em fase de incorporação no TJPR, mas já foi desenvolvida com capacidade de ser replicada em todo o judiciário brasileiro. A expectativa é que ela auxilie a celeridade e eficiência da prestação jurisdicional. A prestação jurisdicional é essencialmente uma atividade feita por um magistrado, uma magistrada, seja um ser humano, mas ele pode valer-se como auxílio dos efeitos positivos de toda a transformação tecnológica que nós estamos a experimentar. E a tecnologia aqui desenvolvida pelo Tribunal de Justiça do Paraná é um exemplo deste auxílio. Ela não substitui a prestação jurisdicional, mas ela fundamenta um auxílio e é por isso o nosso mais vivo aplauso
a esse trabalho pioneiro desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Eu saio daqui muito entusiasmado com o que vi e com a promessa e o potencial que esse recurso e esse aplicativo pode produzir e promover na justiça brasileira. O Supremo reabriu para visitação a exposição Após 8 de Janeiro, Reconstrução, Memória e Democracia. Quem quiser ver de perto é só vir ao STF na próxima segunda-feira. O horário de visitação é de 1 às 5 da tarde. Marta Ferreira. A exposição já recebeu mais de 300 pessoas. A iniciativa é voltada à preservação da memória institucional. O visitante poderá ver cenas que simbolizam o empenho de todos do STF para a reconstrução do plenário vandalizado e a retomada das atividades normais da casa para a sessão solene de abertura do ano judiciário 2023, menos de um mês após os atentados. Na mostra estão representados todos os esforços das equipes envolvidas na reconstrução e restauração do patrimônio do Supremo. A exposição traz ainda o projeto Pontos de Memória, implementado logo após os atos antidemocráticos e que exibe peças danificadas, fragmentos decorrentes da violência e demais vestígios físicos do ataque, instaladas em locais de maior circulação de pessoas. A mostra foi inaugurada pelo presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, no último dia 8 de janeiro, em memória aos atos antidemocráticos contra as sedes dos 3 poderes no ano passado. Quem quiser conhecer de perto a mostra pode vir ao Supremo na segunda-feira. O horário de visitação é de 1 às 5 da tarde. Depois, a exposição será levada ao Museu do STF para mais um período de visitação em data ainda não definida. O Jornal da Justiça fica por aqui. Um excelente fim de semana para você.